Olá pessoal, sou o Léo e bem-vindos ao canal Thermotots. A gente vai fazer um exercício sobre calorimetria, mais especificamente sobre o cálculo de calor de combustão experimental de amostras, ok? Então, esse é o enunciado da nossa questão. Perceba que ele deu uma imagem, né, de um equipamento e uma tabela com dados. Então, vamos lá. Utilizou-se um calorímetro e uma bomba calorimétrica para determinar o valor energético de determinada amostra, tendo obtido os dados da tabela a seguir. O experimento utilizou uma substância de calibração e fio fusível de calores de combustão iguais a 6.322,66 calorias por grama e 1.400 calorias por grama, respectivamente. O reator de combustão, que é a bomba calorimétrica, foi pressurizada com oxigênio em 30 atm para garantir a maior combustão possível. Foi utilizada uma quantidade de 1 litro de água destilada. Determine o valor calórico em 1 grama de amostra, certo? Então, ele deu aqui uma tabela de dados para a gente. Perceba que essa tabela de dados ela dá dados de calibração, ou seja, com a substância de calibração e o fio fusível lá, que ele já dá para a gente os calores de combustão, né? Ou seja, são conhecidos. Então, a gente dá para fazer aí essa primeira etapa de calibração. E a outra seria da própria amostra, certo? Então, antes de começar, vamos analisar primeiro como é que funciona o equipamento. Então, esse equipamento aqui da foto da esquerda, ele é chamado de calorímetro de oxigênio. Então, esse calorímetro, ele funciona com outro equipamento dentro dele, que é o que a gente chama de reator de combustão, ou então bomba calorimétrica, que é esse equipamentozinho aqui do meio, essa foto do meio, certo? Então, esse equipamentozinho aqui do meio, a gente vai colocar a amostra dentro dele, ó, como tem dizendo aqui nesse esqueminha aqui, nessa imagem de esqueminha aqui. A gente vai colocar a amostra dentro de um cadinho. Nesse cadinho, a gente vai adicionar um fio fusível aqui, ligado a uns eletrodos. Deixa eu pegar aqui a caneta. Cadê? Ó, aqui a gente vai ter um cadinho, nessa parte aqui. A gente vai colocar a amostra nesse cadinho. Tocando na amostra, a gente vai ter um fio fusível, certo? Esse fio ele vai estar ligado a dois eletrodos, que é justamente essa parte aqui pretinha, ó, certo? E quando esses eletrodos, quando a gente dá ignição, né, no equipamento, esses eletrodos vão fazer com o fio queime a amostra dentro do cadinho, certo? Outra coisa que a gente tem aqui no equipamento, ó, é o agitador mecânico, certo? E o termômetro que a gente vai usar para ver a temperatura inicial e final do experimento. Então, o que acontece? A gente coloca a amostra aqui dentro desse equipamento aqui. A gente fecha, né, essa tampa aqui, fecha a válvula, que é justamente essa parte aqui. Com a válvula fechada, o equipamento devidamente fechado, a gente vai pressurizar ele. Na questão tem dizendo 30 atm. Então, a gente vai, com o auxílio de um cilindro de oxigênio, adicionar oxigênio nessa parte aqui que tem um furinho, ó, não sei se dá para ver. Tem um furinho aqui. A gente vai adicionar o oxigênio por esse furinho.
até atingir uma pressão de 30 atm aqui dentro do equipamento, aqui dentro do reator, certo? Assim a gente adiciona o reator aqui dentro do calorímetro, ficando mais ou menos dessa forma aqui como está no esquema, ok? Coloca os eletrodos aqui, ó, firma os eletrodos. Esses eletrodos, lá dentro a gente sabe, né, que tem mais ou menos isso aqui, aí aqui vai estar a amostra no cadinho e o fiozinho tocando na amostra, mais ou menos assim, né? Ok, então colocamos os eletrodos, né, direitinho, coloca aqui dentro do calorímetro o reator de combustão, né? E aí a gente já pode aferir a temperatura inicial. A gente liga o motor, liga o agitador, né? E afere a temperatura inicial, que pode ser feita por esse equipamento aqui, por esse sensor de temperatura aqui. Ok? Pegada a temperatura inicial, a gente vai dar ignição no equipamento. A gente dá ignição por meio desse botão aqui, ó. Por meio desse botão aqui, dessa parte aqui do equipamento. Ok? Então, aperta esse botão, a gente vai perceber que essa luzinha aqui, ó, ela vai acender. Quando ela apagar, a gente tira o dedo do botão. A gente vai perceber que quando essa luz se apagar e a gente tirar o dedo do botão, a temperatura ela vai começar a aumentar, até parar de aumentar. Então, essa vai ser a nossa temperatura final. Ok? Que é justamente o que ele pegou aqui, as temperaturas iniciais, que são as do início do experimento, e as temperaturas finais, ok? Ele mediu, ó, a massa dos cadinhos utilizados aqui para a calibração e para a amostra. Ele mediu também a massa do cadinho mais a amostra, que é justamente isso aqui, ó, certo? Aqui ele diz só a amostra, mas esse peso aqui é do cadinho, ó, mais a amostra, certo? Eu esqueci aqui de colocar cadinho mais a amostra, mas aqui é cadinho mais a amostra. E aqui, ó, é o fio, a massa inicial do fio, certo? Pronto. Nas condições finais, a gente tem a massa do fio que sobrou, depois da queima, e a massa do cadinho mais a amostra final, né? A amostra que foi depois da queima. Então, vai ficar um pouquinho de cinzas aqui, ó, como a gente pode ver, né? Que a massa está um pouquinho maior do que a massa do cadinho, então ficou uns resíduozinhos, né? Mas um número bem pequeno de massa. Ok? Então, basicamente, foi assim que aconteceu. É assim que a gente pode fazer o experimento. Bom, vamos analisar um pouquinho como é que vai funcionar o problema. Ó. A bomba calorimétrica, o nosso reator de combustão, vai acontecer a queima, certo? Nessa região aqui, ó, é onde fica a água. Essa região em azul é onde fica a água. A nossa bomba, ela vai, quando acontecer a queima, né? Ela vai liberar calor para a água, certo? E esse calor a gente vai chamar de calor de combustão. E a água, ela recebe esse calor. Só que aí, em condições reais, ela não recebe todo esse calor, né? Porque acontecem trocas de calor no interior do calorímetro e acaba que a gente tem algumas perdas, né? Mas o calor recebido pela água a gente vai chamar de Q da água, ok? Como eu falei, ó, em situações ideais, o Q de combustão do que tem dentro aqui da bomba calorimétrica, né? O Q de combustão no interior da bomba vai ser igual ao Q que a água recebe, né? Isso seria uma condição ideal. Só que a gente sabe que isso não acontece. Então, na prática, né?
não acontece na prática. Mas aí, o que é que a gente faz? Ó, perceba que nem todo o calor de combustão ele vai para a água. Então, em condições reais, ó, a gente pode adicionar esse fator aqui, ó, ao calor de combustão, para a gente meio que seria um fator de correção, né, desse calor aqui, que a água está recebendo. Ó. Então, perceba que na idealidade, esse K ele vai ser igual a 1. Só que em casos reais, ó, esse K ele vai ter valores que o quanto mais próximo de 1, melhor, né? Que indica que a gente não teve muitas perdas. Mas aí, ó, colocando esse fator K aqui, a gente vai ter que o K vai ser igual ao quê? Ao calor da água, calor que foi recebido pela água, dividido pelo calor de combustão no interior do reator de combustão, certo? Então, a gente pode utilizar esse fator K para calcular o nosso valor energético da amostra, beleza? Então, feita essa análise, né, a gente já pode começar a responder o problema. Pronto, então começando aqui, ó, a gente vai calcular o fator K. Perceba que o fator K, ele como a gente viu, o Q da água dividido pelo Q de combustão no interior da bomba de combustão, né? Da bomba calorimétrica. Então, esse Q ó, no interior da bomba vai ser igual ao Q da substância de calibração mais o Q do fio que a gente usa, certo? Porque lá dentro ó, vai queimar a amostra e vai queimar o fio, né? Nesse caso aqui a gente está na substância de calibração, né? Que é justamente o ensaio que a gente usa para calcular o K, beleza? Então, perceba que ele deu para a gente esse Q de combustão da substância de calibração, que é esse valor aqui, né? E ele deu para a gente o Q de combustão do fio, certinho? Só que perceba que esse valor ele está em calorias por grama. E a gente precisa ajustar esse valor para a massa que a gente utilizou aqui no experimento, né? Para a massa que foi queimada aqui no experimento. Então, o que é que a gente faz? Para pegar a massa da substância de calibração, que a massa da queima, né? É só a gente pegar a massa total inicial menos essa massa aqui final, ó. Menos essa massa aqui final, que a gente vai ter a massa de substância de calibração que foi queimada, né? A massa que foi queimada, que participou da combustão, que é justamente que vai dar esse valor aqui, ó, certo? E para o fio é a mesma coisa, ó. A gente pega esse inicial aqui e diminui desse final aqui, ó, que vai dar justamente a massa de fio que participou da combustão, certo? Pronto, corta grama aqui, grama aqui também, e a gente vai ter o valor do calor de combustão no interior da bomba calorimétrica para esse ensaio aqui de calibração, né? Em calorias, ó. Ficou só caloria e caloria, né? Então, fica aqui esse valor aí. Beleza, então a gente já conseguiu o calor de combustão no interior da bomba. Vamos agora calcular o Q da água, né? Para esse ensaio aqui de calibração. Ó. Como é que funciona? A gente vai pegar aquela fórmula lá, a massa vezes calor específico, vezes a diferença de temperatura, certo? Essa massa aqui vai ser justamente a massa da água, que a gente sabe que é 1 litro de água, né? Então, pela densidade dá para achar a massa, né? Massa vai ser igual ao volume vezes essa densidade aqui. O volume vai ser 1000 centímetro cúbico, né? Em centímetro cúbico.
E a densidade a gente sabe que é 0,997. Então, corta aqui centímetro cúbico, corta aqui centímetro cúbico, a gente vai ter um valor em massa para a água, né? O calor específico da água, a gente sabe que é igual a 1, né? Caloria grama grau Celsius. E aqui a diferença de temperatura, que é justamente essa aqui, ó, menos essa daqui. Beleza? Então, corta aqui, ó, grau Celsius com grau Celsius. Aqui ficou grama, corta grama com grama, vai ficar um valor em caloria para o calor que foi recebido para a água. O calor que foi recebido para a água. Então, pela água, né? Então, a gente consegue agora calcular o nosso fator K. Pronto, perceba que a gente colocando aqui os valores, né, de Q da água e de Q de combustão no interior da bomba, quando a gente estava calibrando lá com a substância de calibração. Então, perceba que aquilo que a gente conversou antes, ó, se concretizou, né? Ó, esse valor aqui de combustão, ele é maior do que o recebido da água. Então, houve perdas, né? A gente teve pequenas perdas aí, mas foram pequenas, mas a gente teve perdas, né? E o K, ó, ele deu 0,95, que a gente sabe que o K ideal ele vai tender para um valor de 1, né? Ele vai tender para um valor de 1. Então, esse valor de 0,95 ele é muito bom, né? É um valor muito bom mesmo, porque está aqui perto do K igual a 1, né? Que a gente tem como ideal. Então, beleza. Achamos o nosso K. Agora a gente vai trabalhar com os dados da amostra. Esses aqui são os dados da calibração. Agora a gente vai trabalhar com os dados da amostra. Pronto. Vamos fazer a mesma coisa agora, só que com os dados da amostra. Ó. A gente vai calcular o Q da água para o ensaio com a amostra, né? Aqui vai ser a mesma coisa, porque os mesmo 1 litro de água são utilizados, né? Uma caloria grama vezes o grau Celsius, que vai ser o calor específico da água. O que vai mudar vai ser isso aqui, né? Porque a diferença de temperatura vai ser diferente, ó. Certo? A final menos a inicial vai ser diferente aqui para a amostra. Então, a gente vai ter esse valor aqui, ó. Ok, então a gente tem o valor de K, que a gente pegou lá na calibração. A gente tem o calor recebido pela água na etapa do ensaio para a amostra, né? Então, a gente consegue ver qual é o calor de combustão no interior da bomba quando a gente estava queimando a amostra e o fio, beleza? Então, é só a gente dividir aqui, né? Aí vai dar esse valor aqui, beleza? Esse valor aqui em caloria, porque o nosso fator K, ele é adimensional. Então, beleza, a gente tem o calor de combustão total no interior do reator. Agora a gente consegue calcular o da amostra, né? Porque a gente sabe que o calor de combustão no interior da bomba, né, vai ser justamente o Q da amostra mais o Q do fio, que foi queimado lá. Então, é só a gente pegar a massa de queima do fio, né? A massa de fio queimado, que é a gente pegar a inicial lá, que é esse daqui, ó, menos o final, né? Isso aqui foi o que sobrou do fio. Pronto, pega a inicial, menos a que sobrou, vai dar igual a massa de queima do fio, né? Multiplica pelo valor de calor de combustão dele, né? Porque está aqui em caloria por grama, corta grama com grama. E aqui a gente já está, o da amostra, né? Quer dizer, o da combustão no interior a gente está já em caloria, então é só a gente fazer o cálculo agora, ó. Ok, então a gente fez os cálculos direitinho aqui,
corrigir o valor para o fio, né? De acordo com os dados. Esse Q de combustão a gente calculou anteriormente, então a gente consegue calcular aí o Q da amostra, que vai ser justamente esse valor aqui, ó. Beleza? Mas aí vamos lembrar que ele queria esse valor energético aí para 1 grama de amostra, beleza? Então a gente precisa corrigir esse valor. Ó, a gente agora precisa da massa da queima de amostra, a massa que queimou da amostra, né? Que vai ser justamente, ó, essa massa total aqui de amostra mais cadinho, menos essa massa final aqui, ó, de cadinho mais a amostra que sobrou, né? Os resíduos lá, depois da queima. Então, essa massa aqui vai dar justamente 2,268 gramas. A gente só pegar esse valor aqui de Q da amostra e corrigir com essa massa, né? E a gente vai chegar no valor energético para 1 grama de amostra. Beleza? Então, dessa forma, a partir de um experimento desse tipo, a gente consegue calcular, né, o valor energético que uma amostra pode liberar no processo de combustão. Certo? Então, espero que tenham ajudado vocês, espero que tenham gostado. Obrigado por assistir, se inscreva no canal e dá like se gostou. Beleza? Então, até mais.